bom dia a todos. Numa situação aqui da aula magna, a despedida de pessoas é devido à pandemia que estamos a viver, mas com o mesmo sentimento nesta cerimónia de homenagem ao professor Dr. António Barbosa. E antes de começarmos, gostaríamos de expor um vídeo que foi produzido e é um teaser ou um trailer de um conjunto de estudantes da faculdade, que é o Grupo Platon, que é um clube de fotografia e de vídeo, e que está a realizar uma minissérie e apresenta aqui hoje em primeira mão o teaser dessa mesma série, e que contou também para a sua execução, quer através de apoio logístico para a realização das gravações e também na análise da própria redação da série, que se debruça sobre a saúde mental, do professor António Barbosa, e é também a forma deste grupo agradecer publicamente ao professor este seu gesto, e por isso iríamos começar pela exposição do vídeo, e obrigado. Quando foi a última vez que lá estiveste? No dia do meu aniversário. E o que é que tu te lembras desse dia? Nada. Quem são vocês? Que lugar é este? Aquelas pessoas no meu quarto, elas não eram normais. As coisas que elas me disseram eram verdade. Vocês fazem experiências com pessoas aqui? Experiências? Nada, senta-te. Eu não estou maluca, por favor, levem-me embora hoje. Tu não te lembras mesmo de nada. És nova aqui? És muito atento. Porquê que aquela está aqui? Chama-se Mafalda. Recusa-se a comer. E aquele ali é o Comuna. Ela é o fundo da Adriana. Eu sou o João. E este é o Miguel. Olá. Já agora, aquela enfermeira Maria. Ela até é a nossa amiga. Mas o humor dela depende um bocado do humor do segurança, ao Rui. Me leva a crer que era ser mais do que colegas de trabalho. Para que é que estás cá? Não sei. Tretas. Podes contar. Sabes qual é a melhor parte? Estás aqui. Ninguém te julga. Eu estava certa. Passa-se mesmo alguma coisa e tem primeira visita do Dr. Cunha. Estou farto desta conversa. E eu não posso deixar aqueles que precisam de mim ao abandono. Isso não tem tempo para explicar, mas toma. Acho que já sei uma forma de sairmos daqui. Ora, muito bom dia. Depois desta introdução, queria dar início a esta cerimónia, que é uma cerimónia especial, também num momento especial, numa altura especial, em que, pelas razões que todos conhecemos, tem que ser feita nestas condições. Eu começo por cumprimentar o nosso homenageado, o professor António Barbosa, o professor Diogo, o Dr. Câmara Pestana, o José Rodrigues, presidente da Associação de Estudantes, e, no fundo, a todos aqueles que estão, neste momento, eu sei que são muitos, que nos estão a seguir através das várias formas que hoje em dia temos de poder fazer este tipo de comunicação. Isto, infelizmente, é um período que nos leva a ter que, por um lado, estarmos com máscara, estarmos com a aula magna vazia, que custa um bocadinho ver isto, mas é a forma que temos de o fazer nas condições atuais. Mas não queríamos deixar de prestar esta homenagem a um dos mestres desta casa, a um dos grandes desta casa, que, por razões biológicas, embora não pareça, atingiu o seu limite de idade, no fundo, para poder continuar em funções de acordo com aquilo que é a nossa legislação, mas que foi sempre uma pessoa que teve, ao longo da sua vida, eu diria, aquilo que é a postura de um académico médico, que foi de uma dedicação única para a nossa casa, para a Faculdade de Medicina, enfim, para o hospital, para o centro hospitalar, para o nosso centro académico, e daí termos decidido fazer esta homenagem em condições um bocadinho especiais, de acordo com a situação que estamos a viver, e não ser aquela lição de jubilação habitual
que penso que, enfim, ainda será algo, deixo aqui o repto, se um dia quiser fazê-la, tem seguramente a minha concordância total para o poder fazer. Mas enfim, hoje estamos aqui, no fundo, para homenagear o professor António Barbosa. O professor António Barbosa é uma pessoa da casa desde sempre e, de facto, ele, desde 1972, que foi a sua primeira função como monitor de Biologia, portanto, praticamente 50 anos de dedicação à casa. Tem um currículo vastíssimo, eu não vou estar aqui a detalhar todas as múltiplas atividades que teve. É professor catedrático de Psiquiatria, como sabemos, e foi diretor da Clínica Universitária de Psiquiatria e Psicologia Médica. Teve um papel fundamental na instituição, quer na área médica da sua área de especialidade, quer, sobretudo, nas múltiplas áreas que desenvolveu aqui na casa. Eu chamo a atenção, em particular, enfim, serei sempre incompleto, mas na área da bioética, na área da medicina paliativa, em que teve aqui um papel fundamental e completamente inovador. Fomos a primeira faculdade, de facto, a ter conteúdos programáticos nesta área em Portugal. E, claro, em toda a área do luto, da sociologia da saúde. É um homem transversal, é um homem do conhecimento, quase um homem da Renascença, nas múltiplas facetas que tem mostrado ao longo da sua vida. Foi o homem que introduziu os conceitos da filosofia do conhecimento e outras áreas em que, de facto, se revelou uma figura ímpar e que muito orgulha a sua faculdade, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Teve também um impacto muito grande, não só pela extensa bibliografia que publicou, mais de 130 artigos, vários livros, dezenas de livros, dezenas de comunicações, centenas de comunicações em várias reuniões nacionais e internacionais. Eu penso que foi talvez o académico que deve ter tido mais orientações e co-orientações, quer de mestrados, quer de doutoramentos, precisamente pela sua transversalidade, e foi fundamental, nomeadamente em algumas dessas áreas, para a sua prossecução e para o seu desenvolvimento, e hoje em dia são áreas de referência da nossa faculdade. E, portanto, também lhe quero agradecer. Aliás, esta homenagem é, acima de tudo, eu gostaria que ficasse como um agradecimento da faculdade, um agradecimento institucional a tudo aquilo que fez pela faculdade. Muitas vezes fala-se que as instituições são frias e que, no fundo, não reconhecem aquilo que os seus fazem. Eu, pelo menos, tenho procurado que fique pelo menos um momento em que, institucionalmente, é feito um agradecimento público a quem, de facto, deu a sua vida e deu o seu melhor pela instituição. E, sem estar a prolongar muito mais, eu vou citá-lo. Vou citá-lo aqui num pequeno texto que fez, que foi a propósito, neste caso eram umas provas académicas, mas que eu penso que está extremamente atual. Aliás, também não é assim tão antigo quanto isso, e que gostaria aqui de deixar também publicamente. No fundo, são as palavras dele, do professor António Barbosa, mas que eu acho que reflete não só aquilo que ele é, que ele foi e que seguramente continuará a ser, mas também me reconheço neste seu texto, em alguns conceitos que aqui de forma muito clara o diz. E cito: luto pela criação de um ambiente aberto em que coexista a curiosidade intelectual, a excelência relacional e o reconhecimento manifesto, e tenho procurado estar com dignidade e à altura do que me acontece, como ser ético, firmado no escrúpulo de ser justo. Recuso o ressentimento e o nihilismo esterilizante. Cultivo a abertura e sempre entendi que a melhor maneira de me individualizar era prestigiar o meu serviço ao hospital e a faculdade da universidade que me educaram e a que me orgulho de pertencer. Com a minha ação, tingida de um otimismo lúcido e ancorada na ideia de um esforço coletivo de constante aperfeiçoamento perante a heterogeneidade e incompletude constitutiva do ser humano, tenho tido a felicidade de convocar e de me inserir em complementaridades e cruzamentos de sensibilidades e também a possibilidade de realizar algumas das ambições dos meus anos infantes, de abrir caminhos, de lançar pontes, de criar estruturas e de formar profissionais cidadãos responsáveis. Fim de citação. É por tudo isto, professor António Barbosa, que a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa lhe confere hoje o medalhão jubilar, que, como sabe, é um medalhão que atribuímos apenas aos professores catedráticos que, terminando a sua carreira formalmente, porque quero desde já manter em aberto as portas desta faculdade. Aliás, é um conceito e um princípio que eu tenho mantido, obviamente ficará sempre ao critério de cada um,
mas as portas estão franqueadas para aquilo que entender. Continuamos a contar consigo e, acima de tudo, um grande muito obrigado em nome da Faculdade, em nome da Universidade, por tudo aquilo que fez e por tudo aquilo que representou e orgulhou, e nos devemos orgulhar, como Faculdade, como instituição académica, um exemplo a seguir, um exemplo que ficará na história desta Faculdade. Muito obrigado. O professor Diogo agora vai, que é, no fundo, o atual responsável da Clínica Universitária de Psiquiatria, vai agora também tecer algumas considerações. Ora, muito bom dia a todos. Queria começar por agradecer ao professor Fausto pelo inefável suporte que tem manifestado junto da nossa Clínica Universitária e pelo apoio que deu a mais esta iniciativa. Queria também deixar uma palavra de apreço ao aluno José Rodrigues pela energia e dinamismo com que abraçou esta ideia e ajudou a torná-la realidade. Agradeço também a presença do professor Câmara Pestana, professor convidado da nossa Clínica Universitária, que neste grande Centro Académico de Medicina de Lisboa foi homólogo do professor Barbosa e é agora meu no Departamento de Psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Para mim é muito difícil falar do professor Barbosa, quem considero o meu mestre e o meu pai na academia. E por isso vou ser um pouco mais original e vou falar sobre algumas coisas que eu aprendi com ele. Não muitas, porque o tempo não me permite, mas com ele aprendi tanta coisa e é disso que eu vou falar nesses escassos minutos, de um pouco que eu levarei sempre dentro de mim. Com o professor Barbosa, um homem da faculdade, mas também um homem do hospital, aprendi que numa carreira académica é importante não desistir do hospital. Apesar de todas as dificuldades que se têm multiplicado com as contínuas exigências de produtividade hospitalares, é fundamental que os académicos não se esqueçam do hospital, mas também que o hospital não se esqueça dos académicos, sem os quais ele não pode ser um hospital universitário. E a importância da interação academia-hospital universitário não é uma ideia, é algo factual e previsto na lei, suportada em legislação diversa. Aqui está bem patente que os objetivos de um hospital universitário estão muito longe de ser apenas assistenciais, como são, maioritariamente, num hospital não universitário, mas incluem uma integração e valorização maciça dos docentes nas atividades do hospital, nomeadamente na formação pós-graduada, qualificação dos médicos, na coordenação da investigação e treino científico, de forma a que a prestação dos cuidados de saúde atinja os níveis de excelência que são esperados. É também sublinhada a importância de favorecer o alargamento do número de profissionais qualificados que acedem a uma carreira universitária. Sem que se valorize a importância da academia no hospital e do hospital na academia, rapidamente se assistirá a uma migração dos académicos para outras instituições de atividade clínica onde são mais bem acolhidos. Eles, a qualificação científica e a investigação que promovem. E a um desmembramento e desqualificação dos hospitais universitários. Também aprendi com o professor Barbosa que não podíamos desistir de reafirmar a importância, a extrema importância da autonomia e especificidade científica da nossa enorme área disciplinar de psiquiatria e psicologia. As doenças psiquiátricas, cuja prevalência não cessa de crescer nos dias que correm, são aquelas que, de acordo com os estudos mais recentes, comparativamente com as doenças de todas as outras áreas da medicina, mais incapacidade trazem aos doentes que dela padecem, medida através dos anos vividos com incapacidade. E aquelas onde os governos mais despendem recursos. Não é uma fantasia, está bem descrito na literatura. A psiquiatria é, assim, incontornavelmente uma área fundamental no ensino pré- e pós-graduado dos médicos, profissionais que vão ter de lidar com a doença mental ao longo de toda a vida profissional, independentemente da área que escolham. E o professor Barbosa dedicou toda a sua vida a ensinar não só médicos que iam para a psiquiatria, mas também todos os médicos pluripotenciais que lhe passaram pelo curso de medicina. São os psiquiatras os médicos que tratam das doenças psiquiátricas e são eles que estão capazes de ensinar o que é a doença psiquiátrica e como se investiga e trata em psiquiatria. Como psiquiatras, não podemos desistir da complexidade metodológica que a psiquiatria exige, em cujos modelos de causalidade têm de ser tidos em conta
fatores psicossociais, como os acontecimentos de vida, e o mundo dos significados, além das neurociências, que representam apenas um do lado deste grande universo da psiquiatria. Também na prevenção primária, secundária e terciária das perturbações psiquiátricas, têm de ser tidas em conta, além das estratégias psicofarmacológicas eficazes que se multiplicam desde meados do século XX, outro tipo de intervenções, nomeadamente as psicoterapêuticas, que os psiquiatras têm de aprender fora do domínio das ciências médicas básicas. Não podemos, por isso, desistir do investimento em conhecimentos que apenas as ciências sociais e humanas, como a filosofia, a sociologia, a psicologia, entre outras, nos podem ajudar a prescutar em prol de um facilitismo imediato e redutor que já provou, vezes sem conta, ao longo da história da psiquiatria, ser estéril em termos de evolução desta ciência que se ocupa da doença e da saúde mental. E foi através do estudo de todas estas ciências, todas estas áreas, que o professor Barbosa conseguiu atingir a excelência em psiquiatria. A psiquiatria é assim uma ponte entre a medicina e as ciências sociais e humanas, em que o corpo e o cérebro se articulam com o mundo dos construtos sociais cheios de significado. Mas os psiquiatras são também especialistas da relação humana, e é a relação à base de qualquer ato médico, a relação médico-doente. Foi também neste campo, neste âmbito, que o professor Barbosa tornou uma realidade na nossa faculdade, à semelhança do que acontece na maioria das faculdades de medicina por todo o mundo, a importância que os doentes da área de psiquiatria e saúde mental, que os docentes da área de psiquiatria e saúde mental, podem ter em ajudar o médico pluripotencial a desenvolver competências relacionais de excelência. Aprendi também com o professor Barbosa outras coisas, não menos importantes para um académico. Aprendi sobretudo que a lealdade, a verticalidade, a integridade acabam sempre por vencer. E além destas qualidades indispensáveis, é o trabalho a chave para o sucesso. Trabalho que foi sempre o mote do professor Barbosa. E não é algo que ele diz, é algo que ele faz. O professor Barbosa foi sempre a personificação do trabalho. E é impossível não ver nele uma motivação para trabalhar e superar os vários obstáculos através do fazer, do concluir. Assim se consegue ir vencendo, mas para concluir é preciso persistir muito e não ceder. E termino com esta grande lição de vida, talvez a mais importante que levo e levarei ao longo do meu existir, a persistência. É urgente permanecer, dizia Eugênio de Andrade num dos seus célebres poemas. É fundamental permanecer. Permanecer nas nossas relações com os outros, permanecer nas relações connosco próprios, nomeadamente no que diz respeito aos nossos objetivos. É muito menos trabalhoso ceder a caminhos mais fáceis, mais sedutores, mas não é por aí que se cresce, não é por aí que se edifica, não é por aí que se constrói uma escola. E em conclusão, entre todos os úteis ensinamentos, alguns que aqui falei, apenas alguns, e que tive o privilégio de ouvir de si, professor Barbosa, a principal lição que levo está plasmada na sua vida. Uma vida de luta, trabalho e persistência. Obrigado. Então pedi agora ao professor Câmara Pestana para fazer, como diretor do Serviço de Psiquiatria, para fazer também, dizer algumas palavras. Muito obrigado. Bom dia. Em primeiro lugar, cumprimentar o professor Fausto Pinto, diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, o professor Diogo Teles Correia, diretor da Clínica Universitária de Psiquiatria e Psicologia da Faculdade de Medicina de Lisboa, o Sr. Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, o aluno José Rodrigues, e o professor António Barbosa, professor catedrático da Faculdade de Medicina de Lisboa. Devo dizer que participo nesta homenagem feita pela Faculdade de Medicina de Lisboa à pessoa do professor António Barbosa com grande satisfação, mas também com tristeza. Satisfação por poder testemunhar o seu contributo e manifestar a gratidão, e tristeza por ver um profissional de excelência, no auge da sua capacidade intelectual, por razões administrativas que determinam a aposentação por limite de idade, deixar de poder desenvolver o seu trabalho nesta instituição. Conheço o professor António Barbosa há quase 40 anos, desde 1982, e entendo poder dar um testemunho sobre os seus conhecimentos, a sua formação multifacetada, o seu empenho e a sua capacidade de inovação, trabalho e organização. O professor António Barbosa licenciou-se em 1973 na Faculdade de Medicina de Lisboa, onde também iniciou a sua carreira académica, e foi no Hospital de Santa Maria que fez todo o seu percurso hospitalar na área da psiquiatria
e Saúde Mental. Concluiu a especialidade no nosso Serviço de Psiquiatria, onde trabalhou como assistente hospitalar a partir de 1982. Em 1989, obteve o grau de consultor e, em 2015, por concurso público, o lugar de assistente graduado sénior de Psiquiatria. Nunca descurando a sua formação profissional, complementou-a em áreas afins à psiquiatria e à saúde mental, nomeadamente na saúde pública, medicina de trabalho, antropologia, sociologia, bioética e psiquiatria forense. Este percurso trabalhoso habilitou-o a exercer a medicina e a psiquiatria de forma única e desenvolver o seu trabalho clínico, atendendo sempre à pessoa em situação, tal como conceptualizado pelo professor Barona Fernandes. Esta perspectiva biopsicossocial, própria da moderna psiquiatria, contribuiu de forma muito relevante para a satisfação de todos os doentes que acompanhou, bem como das suas famílias. Envolveu-se em diversas áreas clínicas, nomeadamente na psicossomática, psico-oncologia, cuidados paliativos, psiquiatria de ligação e bioética. Inteligente, culto e dedicado, aceitou sempre os desafios que lhe foram propostos para uma melhoria efetiva da medicina, do hospital e da faculdade, sempre em defesa dos doentes e das suas famílias, dos médicos e dos estudantes. No Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, foi responsável pela psiquiatria de ligação, área que coordenou durante vários anos, e pela articulação da psiquiatria com outras áreas médicas e cirúrgicas e pela formação pós-graduada na área da psiquiatria e saúde mental. Esteve envolvido em vários órgãos de decisão e consultivos, nomeadamente e mais recentemente na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, onde coordenou a Comissão de Acompanhamento da implementação do modelo de intervenção diferenciado no luto prolongado, produzida pela Direção-Geral de Saúde. Professor catedrático de Psiquiatria, dedicou grande parte da sua vida ao ensino e investigação, onde teve um papel de maior relevância na atualização da metodologia do ensino da psiquiatria e onde, responsável pela formação de milhares de médicos, terá deixado marca profunda. Conta-se um enorme número de comunicações em congressos e reuniões científicas. Publicou mais de uma centena de artigos científicos, 2 livros, 67 capítulos de livros, foi editor, coeditor de 25 livros e fez cerca de 500 apresentações científicas públicas. Como já tive a ocasião de dizer, conheço o professor António Barbosa desde há cerca de 40 anos. Em 1982, na altura em que cheguei ao Serviço de Psiquiatria, ouvi os elogios às suas provas para o lugar de assistente hospitalar feita por um dos membros do júri, destacando, na altura, a sua capacidade de trabalho e o seu brilhante currículo. Teria o professor António Barbosa, na altura, 32 anos. Trabalhei com o professor António Barbosa em equipa de urgência, na equipa de psiquiatria de ligação e anos mais tarde coordenámos a psiquiatria de ligação e daqui destaco o seu contributo para o prestígio do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santa Maria. Sempre foi apontada por todos nós a sua capacidade de trabalho e inovação. É de salientar a sua grande serenidade e capacidade para encontrar consensos, o que se evidenciou numa altura difícil, um período conturbado que o serviço atravessou durante os anos 90. Nos últimos 4 anos em que tenho dirigido o Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, o professor António Barbosa sempre esteve atento às necessidades clínicas, formativas e de investigação e contribuiu de forma muito construtiva para o desenvolvimento do nosso serviço e sempre o representou com grande sentido de responsabilidade e lealdade. O professor António Barbosa deixa o Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental no auge da sua capacidade profissional. Há 2 meses, numa cerimónia que organizámos, falamos das suas memórias, dos espaços e dos seus mestres. Fazemos votos que os profissionais do nosso serviço configurem também boas e duradouras memórias. Pelo seu profissionalismo e dedicação ao Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, não podemos deixar de expressar o nosso reconhecido agradecimento por toda uma vida de trabalho. Desejo-lhe, assim, as maiores felicidades para o seu futuro. Muito obrigado. E então pedi agora ao aluno José Rodrigues, Presidente da Associação de Estudantes, para fazer também a sua intervenção. Bom dia a todos os pouco presentes aqui em pessoa, mas a todos os que de forma virtual nos conseguem acompanhar nesta cerimónia ao professor Dr. António Barbosa. Gostaria de começar por cumprimentar o professor Dr. Fausto Pinto, diretor da Faculdade, o professor Dr. Diogo Teles Correia, diretor da Clínica Universitária de Psiquiatria e Psicologia Médica e também da Unidade Autónoma de Introdução
à medicina, também o Dr. Luís Câmara Pestana, do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, e neste dia especial, com muita estima, o professor Dr. António Barbosa. Quando para nós, estudantes, ficou evidente, no fim do ano letivo 2019-2020, que este seria o último ano do professor Barbosa como docente responsável por inúmeras áreas disciplinares da FMUL, um misto de nostalgia e saudade encheu, e creio que posso dizê-lo, todos os estudantes da faculdade. Dado que o professor era responsável por várias áreas disciplinares, do início até ao fim do mestrado integrado em Medicina, correndo todos os anos do primeiro ao sexto ano, a sua presença, a presença do professor António Barbosa, tornou-se uma segurança e um sentimento habitual para todos nós. Ao longo do percurso na FMUL, enquanto estudante, vários conceitos e ideias fundamentais ao exercício da medicina, ainda que à primeira vista não sejam assim considerados, foram introduzidos e transmitidos pela mão do professor António Barbosa. Estou no momento do percurso académico, no sexto ano, em que posso dizê-lo com propriedade. Estas competências, introduzidas de forma criativa e muitas vezes disruptivas em relação ao standard de outras áreas disciplinares, como as visitas de módulo 3.1, o trabalho de final de introdução à saúde mental, o roleplay de psiquiatria no quarto ano, ou a hoje constitui o método de avaliação da mesma área disciplinar, me desafiaram, e foram formas bastante diferentes que tornaram a minha formação mais rica, mais completa e mais adequada ao dia-a-dia que todos os dias vamos enfrentar nas enfermarias. Muito obrigado por isso. A dedicação do professor António Barbosa, a sua visão e engenho foram e continuarão a ser preponderantes para a qualidade dos estudantes que saem todos os anos da nossa faculdade. Falando agora da AFML, como instituição, a mesma não pode nunca ficar indiferente ao professor Dr. António Barbosa e à longa relação estabelecida com esta Associação de Estudantes, em que se destacam os inúmeros livros publicados e produzidos pela editorial AFML e a relação de proximidade e apreço que foi desenvolvida ao longo dos anos por dirigentes e funcionários desta casa. Sem dúvida que o professor faz também parte da história da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa. Para além disso, não pode nunca a FML esquecer-se do apoio sempre recebido por parte do professor nas várias iniciativas realizadas, muitas delas inovadoras e em vários temas pouco discutidos de forma aprofundada na nossa formação médica até esse momento. Finalmente, é ainda impossível não mencionar a estreita colaboração da FML com o professor António Barbosa nas várias comissões que foram sendo integradas ao longo do tempo e nas várias reflexões e reformas sobre o currículo da FMUL, agradecendo publicamente a compreensão e apoio do professor de forma abnegada e generosa às ideias e propostas dos estudantes, tendo em vista a melhoria numa atitude de cooperação e partilha da formação médica. Finalmente, gostaria de terminar a minha intervenção com uma citação que enviei ao professor durante o verão, mas gostaria também de reproduzir publicamente, dado que, na minha perspectiva, se adequa de forma cristalina ao papel desempenhado pelo professor nesta casa, feita de pessoas e de intensa atividade, que é a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É uma frase de José Saramago que, bastante trocar a palavra Lisboa por FMUL, retrata, na minha perspectiva, de forma extraordinária a história do professor nesta faculdade. E vou iniciar então a citação. Fisicamente, habitamos um espaço, mas, sentimentalmente, somos habitados por uma memória. Memória que é de um espaço e de um tempo, memória no interior da qual vivemos, como uma ilha entre dois mares. Um que dizemos passado, outro que dizemos futuro. Podemos navegar do mar do passado, graças à memória pessoal que conservou a lembrança das suas rotas, mas para navegar no mar do passado remoto, teremos de usar as memórias que o tempo acumulou, as memórias de um espaço continuamente transformado, tão fugidio como o próprio tempo. Esse filme de Lisboa, comprimindo o tempo e expandindo o espaço, seria a memória perfeita da cidade. O que sabemos dos lugares é coincidirmos com eles durante um certo tempo no espaço que são. O lugar estava ali, a pessoa apareceu, pois a pessoa partiu, o lugar continuou. O lugar tinha feito a pessoa havia transformado o lugar. Da minha parte, extensível, estou certo, a todos os estudantes da faculdade, deixo aqui o meu mais sincero sentimento de gratidão e admiração pelo professor e pela obra que, de forma generosa e humilde, deixou aos estudantes da faculdade e que perdurará por várias gerações de médicos. O professor transformou o lugar. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então agora a palavra ao nosso homenageado, professor António Barbosa. Penso que vamos ter ainda um vídeo a anteceder as palavras. Chegou o grande dia. Este vai ser o culminar de anos de preparação. Devido a um esforço coletivo dos docentes,
os alunos estão finalmente aptos a extrair a fonte de energia que alimenta esta clínica universitária, a relação médico-doente. Este ano damos início a um novo curso. Com o OSH começa uma nova era. Observe. António Barbosa foi chefe de Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e professor catedrático na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, assim como diretor da Clínica Universitária de Psiquiatria e Psicologia Médica. A grande maioria dos livros que hoje ocupa o Centro de Bioética ofereceu-se à faculdade da sua biblioteca pessoal, referência autobiográfica de uma curiosidade incurável. O Centro publicou também mais de uma vintena de volumes, constituindo-se alguns deles já em manuais de referência. Foi igualmente fundador da secção de Psicossomática e Psiquiatria de Ligação da Associação Europeia de Psiquiatria, de que foi vice-presidente, e presidente do International College on Psychosomatic Medicine, tendo organizado o respectivo Congresso Mundial em Lisboa com o patrocínio da FMU. Desde que entrou para a faculdade, como estudante de Medicina e como monitor de Biologia Médica em 1972, até aos dias de hoje, são 50 os anos redondos que lhe dão este sentido de pertença à casa. De todos nós, professor, muito obrigado. Bem, boa tarde a todos e, naturalmente, os meus cumprimentos formais e pessoais ao Presidente desta sessão, o Sr. Professor Fausto Pinto, diretor desta faculdade, e ao qual lhe agradeço, enfim, também esta iniciativa e, naturalmente, às palavras, naturalmente, excessivas, mas sempre agradáveis de ouvir dos meus colegas, professor Diogo Teles, professor Luís Câmara Pestana, e também, muito particularmente, do aluno José Rodrigues, presidente da Associação de Estudantes. Realmente, o meu trajeto nesta faculdade começou exatamente por um envolvimento na Associação de Estudantes e tive a primeira experiência de terreno que me marcou profundamente, que foi de que, através da associação, participar nas brigadas que estiveram nas cheias no fim da década de 60. E esse facto marcou muito a minha vida e a minha perspectiva de vida. Depois, enfim, naturalmente foi a associação e depois a associação que marcaram também a minha presença nesta faculdade com muitas iniciativas culturais, pequenos cursos, várias iniciativas pluridisciplinares. E foi também do contato com a associação, com os seus representantes, que muitas das iniciativas que foi possível introduzir nesta faculdade tiveram eco. Foi através da representação dos alunos nos órgãos da faculdade que disciplinas como a filosofia, a antropologia, o próprio ensino da relação médico-doente foram introduzidas nos currículos, naturalmente com uma abertura assinalável dos quer os diretores da escola, quer os presidentes do Conselho Científico. E aqui, naturalmente, devo uma gratidão muito particular, naturalmente, ao professor Carlos Ribeiro, que na sua introdução à disciplina de introdução à clínica, aceitou o meu repto e fizemos uma iniciativa de formação na relação médico-doente, em colaboração com os grupos de teatro, e que teve um impacto muito grande, que depois não foi desenvolvida, e que ensino esse que é retomado agora, perto da minha saída, enfim, com a abertura, com a inteligência, com a determinação e, sobretudo, com a coragem do professor Fausto Pinto, na criação do núcleo de comunicação e relação e a introdução destas práticas do princípio ao fim do curso. Naturalmente que encontrei no professor Martins e Silva um farol muito importante para a vida da escola, participando em muitas comissões que ele determinou para reformular a escola, que já antes tinha tido
um impacto importante por iniciativa do professor Gomes Pedro e muitos outros na reformação pedagógica, com os célebres encontros em Sesimbra e tudo o que sucedeu com a introdução do mestrado de Educação Médica, em que participei ativamente também, sendo já doutorado, onde aprendi muito, e naturalmente todo o aspecto reformador do professor Martins e Silva, que permitiu criar disciplinas optativas, criar outras perspectivas de abertura da escola, que muito foram consideradas também pelas comissões de avaliação. Tive depois também a felicidade e a honra de iniciativas como o mestrado de cuidados paliativos e tantas outras iniciativas de pós-graduação terem sido acolhidas pelos diretores e pelos presidentes do Conselho Científico, o professor Lobo Antunes, que acariciou de uma forma muito determinada os cuidados paliativos, o professor Bicha Castelo, o professor Rui Vitorino e naturalmente o professor Mel Cristino, que foram todas personagens que eu tenho no coração, porque, sendo eu uma pessoa habitualmente desligada, não pertencendo a nenhum grupo organizado, naturalmente encontrei nessas pessoas apoios pontuais e muitas vezes continuados para ações de introdução de inovação, não? E sem eles isso não teria sido possível desenvolver. Portanto, é este agradecimento profundo que eu manifesto aos órgãos desta escola, que sempre souberam estar à altura e de inovação e de fazer o melhor pela escola. De certa forma, também não poderia ter realizado grande parte do que foi possível sem o apoio sempre zeloso, sempre proativo, sempre generoso de todos os secretariados. Naturalmente, o secretariado que mais me acompanhou, a doutora Vivelinda e a Maria, que foram, sobretudo a doutora Vivelinda, coparteira de todos estes livros, de tantos congressos que organizámos, de tantas sessões e cursos de pós-graduação, de tantas iniciativas académicas, enfim, de tanto. Há uma dívida de gratidão enorme. E gostava de manifestar também que dê lá um abraço aos meus livros, não? Diga-lhes que não se esquecem, estão dentro de mim e que vão naturalmente continuar. Naturalmente, noutros setores, no Departamento de Relações Públicas, os secretariados das direções, os secretariados das multidisciplinas com quem eu trabalhei sempre. Aliás, tive este privilégio de colaborar com praticamente todos os diretores de serviço, dado que o meu tema de investigação eram os acontecimentos de vida na doença física e mental, e, portanto, fiz trabalhos de colaboração com praticamente todos os departamentos deste hospital. E os seus secretariados foram sempre inexcedíveis e delicados comigo. E também, naturalmente, o setor dos audiovisuais, o setor de relações públicas, o setor de comunicação, todos os setores administrativos, o nosso diretor executivo, a doutora Isabel Aguiar, enfim, a Dora, do Conselho Pedagógico, foram sempre pessoas que me estimaram, que me ajudaram sempre que puderam e que, sobretudo, facilitaram muito a minha vida. Nada podia ter sido feito sem a ajuda destas pessoas. Nada poderia ter sido feito sem a ajuda destas pessoas e, sobretudo, também com o apoio sempre muito vivo dos alunos, quem eu estive sempre em contacto, no sentido de adequar os ensinos, as metodologias aos interesses que naturalmente e às necessidades que naturalmente vão mudando. Enfim, há coisas que nos definem e nunca colocamos nos currículos, naturalmente. Na realidade, nós somos a educação e amor que os nossos pais nos deram e a nossa família.
os livros que lemos, os filmes que absorvemos, os espetáculos em que participamos, enfim, as viagens que fizemos, as pessoas que mais gostamos de conhecer, e somos feitos de tanta gente. E eu tive o privilégio de ter interlocutores saudáveis, estimulantes, que me acompanharam ao longo de todo o meu projeto académico e que se integraram grupos de investigação e de formação que foram sendo criados paulatinamente. As Alexandras, aliás, e o Miguel no grupo do luto, o Carlos Góes, o Filipe, o Miguel também, e outras pessoas no grupo da comunicação. Nos cuidados paliativos, naturalmente, um cumprimento muito especial à doutora Isabel Neto, que comigo iniciou nesta faculdade várias ações de formação que depois deram origem ao mestrado de cuidados paliativos e que me acompanhou sempre em todo este trajeto, a quem eu devo imenso, e o país deve imenso, mas também, naturalmente, à Filipa, diretora da Unidade de Cuidados Paliativos, ao Miguel Julião, ao Paulo Pina e naturalmente agora ao professor Tato Marinho, que integrou sempre a Comissão de Mestrado Científica de Cuidados Paliativos, a quem devo a continuidade de muitas destas ações. Procurei, naturalmente, no serviço, o grupo de luto, com o professor Carlos Góes e as psicólogas Filomena, Ana e tantos outros, Filipe e tantos outros, mas também as pessoas da Psiquiatria e Ligação, todas elas, portanto, foram pessoas que me trataram sempre muito bem e que me estimularam sempre e com a qual teve uma interlocução que foi sempre muito enriquecedora. E realmente, para fazer tanta coisa, eu procurei sempre não me distrair no mercado das vaidades, no tricô falacioso e retórico, no passatempo intriguista e invejoso, e fui sempre muito avesso a todas as formas de vedetismo. E porque tive sempre, nunca perdi de rumo, naturalmente, esta constante tarefa de me interrogar o mundo e de me interrogar a mim próprio, e procurando manter-me disponível para um sobressalto que ilumina, para, enfim, um espanto que espicaça a curiosidade e, sobretudo, para o envolvimento relacional. Porque é este envolvimento relacional que liberta uma energia imensa, uma energia única. E foi esta energia, vindo do envolvimento relacional, colaborativo, de tantos estes grupos, que alimentou muitos dos ímpetos utópicos nesta conjugação de múltiplas realidades. Pensando assim numa definição de conjunto para o meu trabalho, se isso é possível, é um trabalho tão variado, o que penso ter feito foi, sobretudo, tirar peso das coisas, espicaçar a inércia, não é? E desvendar algumas opacidades. Foi uma vida de uma inconformidade polifacetada, mas serena, não é? E por isso tive de estar atento e de estar presente. E é, sobretudo, por esta possibilidade de eu estar atento às coisas que fui detectando que se morria mal neste hospital, que a dor não era bem entendida, que havia problemas éticos, que as perdas não eram trabalhadas pelos profissionais de saúde, e não foi de uma iluminação externa, foi dos problemas concretos que fui tentando criar condições de investigação e de formação e de criação de estruturas nestas áreas. E penso que o que eu fiz, sobretudo, pensando assim, com esta distância ainda curta, foi que realmente converter alguns muros em degraus e destes degraus construir pontes. E se eu quisesse dar um título
esta minha intervenção chamar-lhe entretanto, 3 pontinhos, entretanto. Porque realmente entre a medicina e a psiquiatria, entre a psiquiatria e o direito, entre, de certa forma, a psicologia e a medicina narrativa, entre tantas áreas em que eu estive sempre entre várias áreas disciplinares. Não é? E foi o estar entre que me deu uma noção do limite e que me deu também noção de humildade. E foi isso que permitiu não ficar pacificado com o totalmente específico ou especializado e procurou estar aberto e estar atento a outras realidades. E, naturalmente, do ponto de vista docente, uma das coisas mais bonitas que se pode fazer é partilhar o saber. Eu tive esse privilégio ao longo de muitos anos, renovados. Sobretudo partilhar esse saber com a convicção que podemos transformar destinos. Yes, we can. A missão do professor de medicina não é só ensinar a medicina, a missão é educar através da medicina. E educar é, sobretudo, inspirar. Tentar esculpir ideias que façam abrir janelas de futuro. A educação toca o futuro. A educação toca o futuro. E o futuro somos nós todos os dias. É no fazer todos os dias que tocamos o futuro. E não há nada que façamos que não tenha consequências eternas. E é nesta preocupação ética que, naturalmente, me filiei no meu fazer académico. Enfim, a vida é uma dádiva, recolhemos algo, transformamos e integramos. Na vida não fiz ainda tudo o que quis, mas quis tudo o que fiz. E tive a sorte de estrear nesta faculdade todas as peças que ensinei. A última com a generosidade e com a determinação do professor Fausto Pinto. O Núcleo de Comunicação e Relação. Entretantos, e entre tudo e todos, fica um pouco, como dizia o Carlos Drummond de Andrade. Ficam vestígios, ficam pegadas, todas reformuláveis, que serão certamente desenvolvidas pelos meus colegas a seu modo, mas sempre no sentido da criação de comunidades cada vez mais inteligentes e cada vez mais sensíveis. E, naturalmente, agradeço, para terminar, à faculdade, à minha universidade e ao meu país o que fez por mim. Espero ter devolvido parte dessa dádiva. Não é professor quem não se dispõe a ser aluno para sempre, costuma-se dizer. Eu vou voltar a ler, a contemplar, a olhar e respirar o mundo e, naturalmente, a deambular por outras geografias próximas no meu recolhimento, esperando manter a capacidade de espanto e o clima de curiosidade infinito e ser feliz. A felicidade é uma coisa que não existe, não é? Mas que nos acontece às vezes, como dizia o David Mourão Ferreira. E a mim aconteceu-me muitas vezes nestes 50 anos, nesta faculdade. Tive muitos momentos de alegria. Olhando para a vida, para estes 50 anos de vida académica, tão intensamente vivida, com alegria humilde, a alegria de existir, academicamente, digo-vos simplesmente muito obrigado.
operação. E está muito favorecido. Exatamente. Mais uns quilinhos aqui, Exatamente. acho eu. Muito obrigado a todos.